Bom dia! Como estão? Sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar a nossa aula. No caso, esta aula agora será de redação, tá ok? Sexto ano, aula de redação. Vamos começar por ela. E vocês vão abrir o livro de língua portuguesa, obviamente, não é porque é um livro só, não é? Com redação e português. Abram seu livro de língua portuguesa na página 4 do módulo 2, ok? Chegamos ao módulo 2 do livro de língua portuguesa, página 4. E nós temos na página 4 momento de leitura. Então, esta aula de redação, que está começando agora, no seu livro de língua portuguesa, módulo 2, página 4. Então, você tem aí a Assembleia dos Ratos, é a leitura de hoje, né? Vamos fazer essa leitura para nós darmos sequência às questões, ok? Vamos lá. Então, Assembleia dos Ratos, você pega o seu livro de língua portuguesa e começa a acompanhar, a partir de agora, a sua aula de redação, fazendo a leitura, certo? Então, página 4, vamos lá. A Assembleia dos Ratos. Certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema, tá? Então, estava vendo que uma assembleia, não é? Uma assembleia com todos os ratos para definir como fica a situação do gato, né? Que fica por ali com as suas garras, morava bem por ali pela vizinhança, e aquilo era uma ameaça, né? Porque gato devora rato, né? Então, assim, eles estavam preocupados com aquilo. Bom, até que uma ratazana esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. Uma boa ideia, não é? Que a senhora ratazana teve. Mas a proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem. Agora só resta escolher quem dentre nós vai amarrar o sino no pescoço do gato. A problemática. Os ratos foram saindo de fininho, com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Quem? Saíram todos, não é? Não ficou ninguém para fazer o que deveria. Então, moral da história. Falar é fácil, fazer é que são elas, não é? Porque às vezes é fácil, eu tenho uma ideia, a gente faz assim, tal, mas e aí, quem é que vai fazer? Ninguém se disponibiliza, não é? Então, foi isso que aconteceu. Um começou a dar uma desculpa, outro deu uma desculpa, e no fim ninguém fez o que deveria ter feito, não é? Pelo menos foi a solução. Qual o ratinho que ia ter coragem de amarrar um sino no pescoço do gato? Olha, pronto, pessoal. Então, aqui está, não é? Justamente a fábula, né? Isso aqui trata-se de uma fábula. Observe que os animais estão conversando como se fossem seres humanos, não é? E para esse tipo de gênero textual, chamamos de fábula. Ok. Vamos avançar com as atividades? Estudo do texto, escrevendo sobre o texto, página 5. Vamos continuar com a aula de redação, aqui na página 5. Escrevendo sobre o texto. Então, primeiro, quem são os personagens da narrativa lida? O gato, não é? Os ratos e a ratazana esperta. Ok? São esses personagens. O gato, os ratos e a ratazana esperta. Pronto. Respondida a primeira questão. Segunda questão. Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na narrativa? Então, assinale a opção correta. Então, nós temos aqui ratos vaidosos, gato tolo, aí temos ratos frágeis, não é?
Obviamente, eles foram frágeis, porque tiveram a solução, mas não conseguiram realizar, por conta da fragilidade deles em relação ao gato, tá? Então, você marca aí justamente o quadrinho onde tem ratos frágeis. Avançando. Terceira questão. Releia a frase do final da fábula. Falar é fácil, fazer é que são elas, tá? Então, qual o ensinamento que essa frase transmite? Qual seria o ensinamento? Né? Então, no caso, nós poderemos dizer que há uma distância no que falamos para o que fazemos. Né? Há uma distância nisso aí. Os ratos tiveram a ideia, né, mas não conseguiram praticá-la. Então, é fácil a gente ter a ideia, mas para praticar, para executar, requer mais dificuldade, não é? Então, você pode colocar essa resposta, tá? Há uma grande distância entre o que se fala e como se age, ok? Há uma distância entre o que se fala e como se age. Por quê? Porque para pensar e para falar é prático, é rápido, mas quando vamos praticar a ação, então aí já requer mais recursos, não é? E nem sempre fica tão fácil quanto a ideia que tivemos do nosso pensamento, tá? Seguindo ainda aquela questão de que você, dentro do contexto, você põe a resposta que você achar que é conveniente, desde que não fuja, né, da realidade. Ok? Vamos avançar. Esta foi a letra A da terceira questão. A letra B agora. Dos ensinamentos a seguir, sublime o semelhante ao da frase acima, tá? Então, a frase acima é o quê? Falar é fácil, fazer é que são elas. Obviamente, você tem aí a terceira opção, né? Vai muito do dizer ao fazer, ok? No caso, letra B, terceira opção. Vai muito do dizer ao fazer. Avançando. Bom, então aqui você tem um tópicozinho a respeito de fábula, não é? Olha aí, no caso as fábulas são narrativas curtas, não é? Mas que elas podem ter personagens como animais, objetos, plantas, não é? E essas situações de objeto, plantas, animais, eles são humanizados, entendeu? Por que fábula? Porque, de repente, a pedra fala, né? O bichinho fala, a planta fala, então põe-se voz nesses seres, humanizam. Por isso é uma fábula, ok? E, no caso, o leitor sempre, no final, sempre tem uma moral, né? A fábula, ela sempre deixa a moral da história, como no caso desta aqui, falar é fácil, fazer que são elas, fazer que não é fácil, tá? Então, é uma fábula, deixou uma moral. A moral pode aparecer, às vezes, sob a forma de um provérbio, ou seja, uma frase curta que expressa um ensinamento, ok? Aí está, então, um tópico sobre fábula. Quinta questão. No texto, há a indicação do lugar onde ocorre a história? Não, não é? Não, apenas está dizendo, ó, a Assembleia dos Ratos, e aconteceu, mas, na verdade, não está dizendo, mostrando o lugar. Então, não, certo? Ok. Então, você também tem um tópico sobre as fábulas, na questão de que ela não mostra exatamente a exatidão do tempo ou do lugar, tá? A cena acontece, o episódio acontece, mas ele não se prende muito a essa questão. Elas têm tempo indeterminados, porque não determina o tempo e não determina também o lugar. Então, essas características faz com que o ensinamento das fábulas possa valer em qualquer época, tá? Qualquer situação. Bom, sexta questão. Assinale que características da fábula fazem dela um texto narrativo. Por que a fábula é um texto narrativo? Olha lá a alternativa. A presença de personagens envolvidos em fatos que ocorrem ao longo do tempo, em um determinado espaço, tá? Então, certa vez, era uma vez, não é? Tem essa questão aí, ok? Pronto, então na sexta questão você está marcando o primeiro quadrinho. Virem a página.
Chegamos na página 6. Sétima questão. Uma narrativa costuma apresentar no início uma situação de equilíbrio. Esse equilíbrio é interrompido por um acontecimento que gera um conflito, tá? Um conflito é justamente a problemática, o problema, a partir do qual a história se desenvolve. Então, letra A. Sétima questão, letra A. Nessa fábula, que acontecimento interrompe o equilíbrio inicial e gera o conflito? Tá? Então, daqui inicia quando a ratazana tem a ideia, né? Quando ela lança a sua ideia. Pronto. A partir daí começa a inquietação, né? Então, o momento é esse. O fato de que a ratazana ter uma ideia. A partir do momento que ela teve aquela ideia, começou o conflito. A ideia foi boa, mas como fazer? Né? Então, esta foi a letra A do sétimo. Letra B. Os ratos conseguiram resolver o conflito? Não conseguiram. Não conseguiram justamente porque o rato é uma presa fácil para o gato. E eles têm consciência disso. Então, não tinha como eles irem lá e encarar o gato, né? Obviamente que eles iriam morrer, lógico. Tá? Então, não se resolveu o conflito. Oitavo. Você estudou os contos de fadas, né? E viu que, geralmente, eles apresentam finais harmônicos e felizes. O desfecho da fábula, a Assembleia dos Ratos, se assemelha ao de um conto de fadas? Não, né? Até porque você observa que, pelo menos essa fábula aqui, foi embora todo mundo com um conflito, com um problema, não se resolveu. Então, se compara um conto de fada? Não. Conto de fadas não se compara a um conto de fadas. No caso, então é como eu falei, né? Essa Assembleia dos Ratos, por exemplo, não houve solução para o problema, não houve harmonia entre os personagens. Cada um saiu sozinho, não é? Fugindo do problema. E não houve. Bom, vamos avançar. Então, aqui, essa questão aqui para fazer em casa, a gente vai continuar aqui, não é? Até porque já houve uma situação de atividades. Então, primeira questão, ainda na página 6. Vamos lá. Essa fábula apresenta narrador-personagem ou narrador-observador? Então, observe que o personagem o narrador não participou. Então, ele simplesmente é narrador-observador, não é? Quando ele participa, então ele é narrador-personagem. Ele não participou. É apenas um narrador-observador. Ok? Tá tudo bem? Estão entendendo direitinho? Vamos avançar, não é? Então, ok. Página 6. Continuando na página 6, segunda questão. Qual foi a intenção da ratazana esperta ao questionar seus companheiros? Qual foi a intenção? Ela queria saber quem ia exercer a função, quem ia praticar a ação de ir lá e amarrar o chocalho, o sininho no pescoço do gato, não é? Então, quem iria executar a ideia proposta por ela? Tá? A intenção dela foi essa, querer saber quem iria executar a proposta dela, quem iria executar a ideia. Só por isso. Pronto. Agora, aí, conversando sobre o texto, ok. Vamos passar para cá, porque é tudo uma situação pessoal e aí você reflete com você. Chegamos na página 7, ok? Então, na página 7, explorando a linguagem. Página 7, explorando a linguagem. Releia um trecho da fábula A Assembleia dos Ratos. Vamos lá, ler esse trecho. Os ratos foram saindo de fininho com as desculpas mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço, eu sou canhoto, eu não enxergo muito bem. Foram as desculpas, né? Porque justamente eles tinham que ter uma desculpa para sair, eles não de forma alguma. Só que assim,
Eles não assumiram, né? Que não estava com coragem de fazer. Aí deram desculpas esfarrapadas, substituindo a realidade que era simplesmente a coragem que não tinham. Até porque sabiam do perigo que estava ocorrendo, lógico, né? Então, letra A. Em qual das alternativas abaixo a palavra em destaque apresenta sentido semelhante ao do termo destacado no trecho? Assinale. Então, você tem aí as opções, no caso A e a B, e a opção. Ela mandou um cartão de aniversário esfarrapado para o amigo. Né? Não. Ok? Não tem nada a ver. No caso aí é o destaque. Esfarrapado para o amigo. Você fica com a opção A. Deixa eu repetir essa questão. Primeira questão, releia o texto. Ok. Letra A. Em qual das alternativas abaixo a palavra em destaque apresenta sentido semelhante ao do termo destacado no trecho? Assinale. Esfarrapadas. Ok. Letra B. No caso, letra A é a segunda opção. Ela mandou um cartão de aniversário esfarrapado para o amigo. Tá? Letra B. Nesse trecho da fábula é utilizada a expressão saindo de fininho. O que significa? Né? O que ela significa? O que significa essa expressão saindo de fininho? No caso, está disfarçando, né? Sair sem ser percebido, não é? Saindo por ali, ó, sem ser notado. Bem assim, saindo como se estivesse escondidinho, lento, que é para não ser percebido pelos outros. Não é? Ok. Bom, então vamos avançar aqui. Segunda questão. Releia uma frase do texto. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Então, assinale a alternativa que explica o sentido da palavra em destaque nesse trecho. A palavra em destaque, no caso aqui, é presentes, não é? Então, assinalar a palavra em destaque em relação ao trecho. Aí você fica com o segundo quadrinho. Palavra que faz referência às pessoas que estão, em dado momento, no mesmo lugar em que acontece determinado evento, ok? Então, a sua segunda questão da página 7, você justamente marca o segundo quadrinho. E quando viramos aqui para a página 8 e 9, então a página 8 e 9, ela está justamente aí com vocês, não é? Para nós corrigirmos na próxima aula, não é isso? Vocês estão aí com a atividade da página 8 e 9. Eu não vou dizer que é para casa, porque vocês já estão em casa. É para apresentar na próxima aula, ok? Página 8 e 9 do módulo 2. No caso, esta aula de redação, certo? Ok, amores. Então, vamos concluir aqui a nossa aula de redação e nos veremos na próxima aula com língua portuguesa. Tchau! Nos veremos.